Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências, e vamos começar hoje o item Ideias Inatas de Nascença. 218, 218A e 218B serão as questões que nós vamos estudar utilizando o livro da editora M para isso, tá bom? Se você puder compartilhar esse vídeo, não tem fins lucrativos, é apenas para divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. O espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Essa é a questão 218. A gente traz alguma coisa do que foi na reencarnação anterior? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas, que nasceram com ele. 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não é uma historinha? Não. Resposta: não. Pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer parte deles momentaneamente, mas a intuição que lhe resta auxilia o seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior precedente. 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Resposta: nem sempre tão grande quanto poderias imaginar, pois muitas vezes as posições são bem diferentes e no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Aí ele faz uma alusão à questão número 216, que foi do item anterior. O homem conserva em suas existências os traços de caráter moral de suas existências anteriores. Então isso a gente sempre mantém. Os traços morais a gente sempre mantém. A gente sempre vai aprender mais e sempre vai começar no que diz respeito à moral. Lembre-se que nós temos duas asas, a do conhecimento e da moral. A asa do conhecimento, ela normalmente... o Fábio falou que sempre. Não, normalmente ela se desenvolve primeiro. E depois a asa da moral acompanha. Via de regra é assim. Acontece que em determinado momento isso aqui desenvolveu demais, tem que ficar parado. E eu vou ficar algumas encarnações, ou uma, ou duas, ou quantas forem necessárias, com o meu conhecimento meio que congelado ali. E depois eu volto a desenvolver intelectualmente o conhecimento. É isso que acontece normalmente. O que são ideias inatas? Sabe aquele sujeito que de repente ele toca qualquer instrumento e nunca frequentou nenhuma universidade de música? Isso são ideias inatas, né? O sujeito desenha. Eu não consigo, eu tenho que prestar muita atenção para saber o que é a sombra, como que a luz se comporta, onde que a luz está batendo, eu tenho que prestar atenção e o traço sai estranho. E tem gente que faz uma coisinha assim com o lápis e já dá uma expressão de contente ou de triste no desenho, né? E nunca estudou nada, ele nasceu com essa situação que as igrejas antigas diziam que era dom de Deus, como se Deus escolhesse: não, você vai nascer com esse dom, você vai nascer com esse dom, e muitos de nós sem dom nenhum. Dom pressupõe presente, né? E não é assim que acontece, na realidade são situações de desenvolvimento. Eu posso ter inúmeros conhecimentos na área artística, por exemplo, mas nessa encarnação não me são necessárias. Eu preciso, aliás, até me atrapalhariam, eu preciso desenvolver outras áreas. Então eu venho no corpo físico, sem a capacidade de desenvolver essas situações. Claro que tem o capricho. Então, com capricho, a pessoa pode sempre fazer bem feito tudo que vai fazer, mas tem que se esforçar e caprichar. E tem gente que faz naturalmente, são ideias inatas. Um linguista muito conhecido, chamado Noam Chomsky, ele diz que as crianças, os seres humanos, portanto, quando nascem, têm uma aptidão natural à fala. Uma aptidão natural à fala. E que as crianças falam o que elas entendem para tentar se comunicar. E só depois de uma certa idade é que elas começam a assimilar aquilo que é dito ao lado. Ninguém fala para uma criança aua.
E a criança, quando ela vai pedir água, né, algumas falam, água, água, né? Ela sempre ouviu água, mas para tentar se comunicar, ela tenta daquela forma. Como você fala assim, você subiu? Eu subi. Você caiu? Eu caí. Você fez? Eu fazia. Porque é a associação natural, segundo Noam Chomsky, o linguista, que nós temos essa aptidão natural para a fala. E seriam ideias inatas nossas, e nós nascemos para falar, com a tendência a falar. É claro que essa tendência, ela se observa, evidentemente, no que diz respeito ao funcionamento cerebral, às pesquisas com o corpo, mas se nós pegarmos a reencarnação, está resolvida a questão. É óbvio que tudo aquilo que a gente traz vem de vidas passadas que a gente adquiriu. São situações que nós adquirimos, são habilidades que nós adquirimos, como deficiências que nós ainda não nos livramos dela, também acontece. Então, tanto um lado quanto o outro. Na realidade, eu sempre sou, nessa encarnação, a soma de tudo aquilo que eu fui nas outras encarnações, mais aquilo que meus pais fizeram durante a minha infância. É esse o ponto que a gente precisa sempre entender, porque isso é um fato, né? Ah, Fábio, eu não acredito nisso. Não muda, continua sendo fato, né? É esse o ponto extraordinário da lei divina. Deus não se importa se a gente acredita ou não, as coisas são e são, né? Então vamos lá. Eu, hoje, com 52 anos, eu sou a soma das minhas 65 mil encarnações, ou seja lá quantas forem, mais o que de bom e de ruim eu recebi dos meus pais, mais o que de bom e de ruim eu desenvolvi ao longo desses anos, desde que eu assumi meu corpo, desde que eu assumi minha encarnação no final da adolescência. Para cá. Transforma íntima se aconteceu, reforma íntima se aconteceu, mudanças de costumes, mudanças de hábitos, transformação moral, luta diária contra as más inclinações. Então eu sou a soma de tudo isso. E nasci com algumas capacidades, como você também nasceu, como cada um de nós nascemos com determinadas capacidades, com coisas que nós não precisamos estudar e já sabíamos. Né? É muito comum alguém falar assim, nossa, mas o fulano de tal, ele desde pequenininho ele pegava um instrumento e tocava. Ah, o fulano de tal desde pequenininho ele já cantava afinado, já tinha aquele dom. Não é dom coisa nenhuma, são ideias inatas, ou seja, trazemos de outras encarnações. E muitas vezes nem trazemos de outras encarnações. Há um local em Alvorada Nova, por exemplo, que é uma colônia espiritual que fica sobre São Vicente, aqui no Brasil, e é coordenada por seu Caibar Schutel, né? O seu Caibar Schutel é administrador de Alvorada Nova, e tem um departamento, por exemplo, de arte em Alvorada Nova, e nesse lugar as pessoas treinam, estudam e se esforçam uma barbaridade para aprender, por exemplo, tocar piano. E aquilo é nosso, né? Tudo aquilo que eu aprendo é meu, eu não perco nunca mais. Não fica nada no meu cérebro. O meu cérebro se desagrega quando eu saio do corpo, quando meu corpo morre, que eu estou liberto do corpo físico, meu cérebro se deteriora. O que eu aprendi, minha memória, meus conhecimentos são meus, espírito, meu espírito, eu. Eu é que detenho esse conhecimento. Então, se eu estou lá no plano espiritual, sou eu. Então, eu estou lá aprendendo a tocar piano. Então, eu fico lá anos e anos treinando tocar piano até ficar maravilhosamente bem tocando piano e tal, tal. Estou lá no plano espiritual porque nessa encarnação um dos pontos de provas e expiações é essa situação da fama, da soberba, do dinheiro, da dificuldade de se relacionar com pessoas que você nunca vai saber se estão com você por interesse ou por amor de verdade, né? Essa grande dificuldade e a prova da riqueza e tudo mais, e de repente para essa vida eu tive que me preparar vários anos, não sou eu, né? Estou dando um exemplo, vários anos lá nesse departamento de arte, trabalhando, estudando a minha formação para piano. Beleza, estou extraordinariamente bem treinado e tudo mais. Vou nascer com uma ideia inata, ou seja, nasci com isso, nasci com essa situação.
Nasci com esse que as outras religiões vão chamar de dom, né? Mas foi trabalho, foi evolução, é importante para mim nessa encarnação. E aí eu nasço e não importa onde eu moro, em que situação, assim que aparecer um piano na minha frente, eu vou sentar nele, sem nunca ter visto absolutamente nada de música e vou virar um fenômeno na internet, por exemplo. E vou ficar rico da noite para o dia. Aí é a prova que vem. E essa prova é terrível porque é a prova que bate na vaidade. E tudo que é vaidade, principalmente nos dias que estamos vivendo, nesse novo milênio, nesse terceiro milênio, a principal causa morte em muito breve será suicídio. A principal causa de desentendimentos, de rupturas de amizade será o egoísmo e o orgulho, e essas duas situações movidas com grande intensidade por um negócio chamado vaidade, que é o mal do século, que origina tudo, os demais problemas se originam desse negócio chamado vaidade. Precisamos combater e muito. Amanhã a gente vai dar continuidade a ideias inatas e finalizar esse item. E na segunda-feira, amanhã é domingo. Na segunda-feira, nós vamos começar o capítulo 5, que são considerações sobre a pluralidade de existências, que é um compêndio de informações de Kardec, assim, simplesmente primoroso. E a gente vai ler junto, a gente vai estudar juntos. Um beijo para você que fica, eu sou Fábio Pereira, até amanhã.